milhões de anos surgia um planeta chamado Viltrum. Pouco depois surgiram os primeiros Viltrumitas, conhecidos por toda a galáxia por seu império imbatível em constante expansão. A raça Viltrumita é considerada a mais poderosa de todo o universo. Os guerreiros não usam armas ou lanças, seus corpos resistentes e indestrutíveis dão conta de suas inúmeras batalhas. Dentre todos os imperadores, Argal foi o último do império como conhecemos. Este e os antepassados acreditavam que o poder era tudo. Seus reinados eram duros, os mais fracos morrem e os fortes sobrevivem. Mas algo mudou. Há um traidor entre nós. Iminentemente, sem saber quem era, Argal perece. Mas Taedos, o traidor, também deixou um presente. Scourge é o nome da praga. Ela matou bilhões, e os que sobraram lutaram entre si por ordem do grande regente Treg, cuja missão era encontrar os herdeiros de Argal. O traidor fugiu, mas será encontrado e irá pagar o preço pela traição. Tenham certeza disso. Mesmo na morte, o Imperador Argal nos mostra que existe uma doença em nossa sociedade, nos envenenando por dentro. Nós iremos eliminar este câncer de vez. Você também pode nos trair algum dia? Eu jamais faria isso, grande regente. Eu não acredito em você. Esse momento foi conhecido como o Grande Expurgo. Treg foi criado exatamente para isso, ser o Viltrumita mais poderoso e reger o Império se ele caísse, até que encontrasse um novo imperador digno. Milênios de eugenia Viltrumita convergido num único ponto. Gerações de seleção brutal. Os mais fortes sobrevivem, os mais fortes se reproduzem, e os mais fracos são removidos da equação com uma eficiência que assusta. Esse processo, repetido por tempo suficiente, produz alguma coisa, e ela se chama Treg, o grande regente de Viltrum. Simplesmente é o auge da força Viltrumita lapidada por anos, o resultado de um processo, o produto final de uma civilização que decidiu há muito tempo que a perfeição física era o único valor que importava, e teve milênios para trabalhar nessa direção sem nenhuma interrupção. Quando Mark enfrenta Treg, ele não está enfrentando um inimigo, mas uma conclusão. Imagina a agonia de saber que alguém vai te matar e você é absolutamente impotente. Você usa tudo o que tem, tudo que aprendeu, tudo que sobrou depois de anos sendo triturado por expectativas, batalhas e o legado de um pai que por anos te preparou como ferramenta. E Treg desacelera levemente. Existe um conceito na física chamado diferença de escala, o ponto em que a diferença entre duas coisas é tão grande que as mesmas regras param de se aplicar. Uma formiga pode carregar 50 vezes o próprio corpo, e isso não significa que ela pode mover um caminhão. A escala mudou, mas as leis continuam as mesmas, e os resultados são outros. Mark e Treg estão em escalas diferentes, e o problema é que o esforço não colapsa a diferença de escala, nem determinação e resiliência muito menos. Ele levanta 10 vezes. Treg derruba 11 sem perder o fôlego. A narrativa de que querer é poder, de que esforço suficiente alcança qualquer coisa, a vontade humana é a variável que nivela qualquer desequilíbrio. Treg destrói essa narrativa com a mesma indiferença com que destrói tudo. Ele não está provando um ponto, mas sendo o que é. E o que ele é invalida tudo o que o Mark fez. Existencialmente, você usou tudo. Cada cicatriz acumulada, cada lição aprendida da forma mais cara possível, cada fragmento de si mesmo que sobrou depois dos anos de moagem. E a resposta que recebe é que você não foi o suficiente, que não ia ser suficiente, que nunca ia ser suficiente. Porque o problema não é quanto você tem, é o quanto ele tem. E entre os dois existe uma distância que seu esforço não fecha. Como você mantém a sanidade sendo um saco de pancadas contra um muro de concreto? Essa é uma pergunta que a série faz e não responde de forma limpa. E eu acho que é porque a resposta limpa seria uma mentira. Se ele fosse menos resistente, morreria rápido. Um humano normal contra o Treg, acabou. 1, 2, talvez 3 segundos. Sem tempo para sentir a extensão dessa destruição. Mark sente tudo. Cada centímetro da desintegração. Cada osso, cada tecido, cada limite físico sendo encontrado e ultrapassado enquanto ele permanece consciente o suficiente para registrar. A invencibilidade dele é o que permite que ele seja torturado por mais tempo do que qualquer coisa deveria.
O dom que ele carregou a vida inteira, a coisa que o tornou especial, que justificou o legado, que validou os anos de expectativa, é a mesma que condena a sentir mais. E o sistema, a narrativa, o universo, todo mundo que precisa que ele funcione, chama isso de força. Então o que sobra, depois de sobreviver ao Treg? O que sobra de um herói que sabe que existe algo no universo que ele simplesmente não consegue superar. O resultado das batalhas onde ele venceu foi determinado por variáveis fora de seu controle, por sacrifícios de outras pessoas, por circunstâncias, por o Treg estar ocupado com outra coisa ou cansado de algo anterior, ou qualquer fator que não foi o Mark sendo suficiente. Aquela sensação de jogar algum jogo e no time inimigo ter o cara mais tóxico que você já viu. Mas você não é suficiente para vencer ele. A maior cicatriz não é na pele, é o conhecimento. O conhecimento de que existe um teto e que você encontrou ele com o próprio corpo. Que o universo tem uma hierarquia e você tá num nível específico dela e abaixo do Treg. Esse nível vai continuar sendo onde você está por mais que você cresça. Por mais que você aprenda, por mais que você absorva a destruição e continue de pé. E a pergunta mais importante, que o Mark carrega e que eu vou deixar com você porque não tenho resposta melhor do que ele tem. Como você vive com dignidade quando sabe exatamente onde o seu teto é?